Hoje o Brasil sofreu um ataque sério, profundo na sua democracia. O que o pessoal vive alardeando como democracia, defesa da democracia, que balela, porque na hora H, quando você vê aquilo que tem que ser defendido, a liberdade da democracia, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação e tantas outras liberdades, o que a gente vê é que a gente está perdendo isso gradualmente no Brasil. A gente não vê nenhum trabalho sendo feito para reverter essa situação e precisa ser feito. A gente acabou de ver agora o presidente Bolsonaro, né, tem busca e apreensão na sua casa, tornozeleira, não pode usar a internet, não pode falar com o filho, um monte de coisas que, se você for ver para um preso, até para uma pessoa já condenada a ficar em casa, prisão domiciliar, não tem tanta restrição. E ele não ia fugir do Brasil, né? Para quê? É um cara de coragem, ele vai encarar tudo no Brasil, mesmo porque a justiça, de uma maneira ou outra, no futuro, mesmo que seja de Deus para baixo, a justiça vai ser feita uma certa hora. O que a gente fica revoltado é que você vê o que acontece no Brasil com um monte de bandido sendo solto, bandido, comprovadamente bandido, está lá solto, aproveitando as coisas, inclusive com o recurso roubado sendo devolvido. Umas coisas absurdas, em que você vê gente ali porque escreveu numa estátua com um batom, 14 anos de prisão, né, por causa de um golpe, sei lá onde, que o golpe não tem força armada envolvida, não tem nada disso. O que a gente vê no Brasil atualmente é algo que precisa ser mudado. A nossa democracia hoje sofreu um golpe enorme. Você fala, o que eu tenho a ver com isso? Tem, porque a sua liberdade está aí envolvida nisso, porque a sua vida na frente dos seus filhos está sendo envolvida. Que tipo de país você quer viver? Num país livre ou num país em regime de exceção? Isso é inadmissível aqui no país. E quem pode mudar? O Congresso pode mudar, o Senado pode mudar. Mas para isso a gente precisa da liderança do Senado atuar para defender o Congresso, defender a população. E para isso que a gente precisa. Eu tentei me candidatar à presidência do Senado, não consegui. Mas o que eu espero é que o Senado atue, que o Congresso atue e que o Brasil seja realmente um país com uma democracia efetiva. Tá bom, gente? Então, é para ficar indignado? É para ficar indignado mesmo. Da maneira como a gente está atualmente, é para ficar indignado. Então, não é nada de ideologia, não é nada nesse sentido. Força aí para o presidente Bolsonaro, mas eu desejaria isso para qualquer um que fosse preso injustamente e qualquer um que fosse perseguido injustamente. A gente precisa mudar isso no Brasil, a gente precisa de liberdade no Brasil. E para isso a gente conta com o bom senso também de todas as pessoas que estão, de certa forma, envolvidas nisso aí. Então, conto com vocês, o ano que vem tem eleição, 2 senadores por estado, é o momento agora de se mudar essa história toda e trazer gente que realmente defenda a população lá no Senado, tá? Aí, é isso aí. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Mandados de busca e apreensão já cumpridos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e também na sede do partido dele, PL, o Partido Liberal. Moraes proíbe Bolsonaro de falar com Eduardo. É algo inédito que acontece em relação ao ex-presidente da República. Essas determinações partiram do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de uma petição que foi encaminhada por parlamentares do PT. Lá no dia 11 de julho, hoje dia 18, portanto, é algo muito recente essa petição. Não se trata ainda de nenhuma correlação em relação aos outros processos. Há um processo, inclusive, que Bolsonaro é réu, que pode ter um desfecho de julgamento agora até o mês de setembro no Supremo Tribunal Federal. Mas não, é em relação a uma petição e que trata justamente desse contexto em que atrela a articulação que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, faz junto ao governo Donald Trump nos Estados Unidos, justamente para tentar viabilizar algum tipo de anistia para o pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro, então a informação que a gente tem é que ele já colocou a tornozeleira eletrônica, ele foi para a Polícia Federal aqui em Brasília, no próprio carro dele, escoltado, e já está então usando a tornozeleira eletrônica. E terá de cumprir uma série de medidas. Aqui, recolhimento domiciliar em horário determinado, também proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas e também proibição de acesso às redes sociais. Jair Bolsonaro também está proibido, e esse ponto é importante porque se relaciona justamente com esse contexto internacional que a gente está trazendo, de se comunicar com embaixadores, com diplomatas estrangeiros, não pode, inclusive, se aproximar de embaixadas. E aí, outro ponto também relevante dessas determinações, ele também não vai poder ter contato com outros réus e investigados e também
passa a ficar proibido de ter qualquer tipo de acesso às redes sociais. Tudo é suposições. Para me acusar que eu atentei contra a democracia por querer o voto impresso, é desconsiderar o parlamento brasileiro. Querem a todo custo me botar, como estava no inquérito, né? No Rio de Janeiro. Eu estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso responder por depredação de patrimônio se eu não estava aqui? Eu, chefe de uma organização criminosa, armada, golpe de Estado. Chegue na Polícia Legislativa aqui no Senado, aqui, e pergunte se alguma arma foi apreendida. Não tem nada que me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas, o que me parece, uma opinião minha, que foram presas para justificar a minha prisão. 40 anos de cadeia. Está sendo feito justiça comigo? Sempre joguei dentro das 4 linhas. Quando se fala em estado de sítio, você não pode, ao procurar dispositivos na Constituição, ser acusado de golpista. Não tem cabimento isso. Eu vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa. Mas eu lamento a peça do senhor Paulo Gonet, uma pessoa que sempre tive no mais alto conceito, católica, temente a Deus, e se presta a fazer um relatório desse, indo além do que a Polícia Federal falou. Alguma pergunta sobre golpe de Estado? Eu complemento. Quando há uma tentativa ou um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo quem foi o autor, quem foi o general, quem foi o presidente, quem foi o civil. Até hoje aqui, não chegaram à conclusão quem coordenou o 8 de janeiro, quem comandou um golpe sem armas, sem forças armadas, sem um núcleo político que fez contato com o parlamento, que fez contato com a imprensa, que fez contato com o mundo. É um absurdo isso aí, absurdo. Tentativa de golpe de Estado, é um absurdo, não tem cabimento isso.